Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui no canal toda semana. Na aula anterior, vimos o passo a passo de uma base circular perfeita, muito usada na produção de suplás, tapetes, bases de bolsas e almofadas, tanto no formato cilíndrico quanto redondo. E nesta aula você vai aprender como tecer os famosos quadradinhos de crochê, também conhecidos como squares. Antes de começar, é importante que você saiba que a oficina de ponto a ponto crochê para iniciantes foi contemplada pelo edital 006/2021 do Prêmio por Ações Culturais da Lei Aldir Blanc do município de São Francisco do Sul, Santa Catarina. E para mais informações sobre o projeto você encontra no card, que eu vou deixar logo acima aqui no cantinho do vídeo. E se você chegou até este vídeo, provavelmente já domina todos os pontos básicos do crochê, como correntinha, ponto baixo, ponto alto, baixíssimo e por aí vai. Caso contrário, eu sugiro conferir as aulas anteriores a essa na playlist da oficina de ponto a ponto que está disponível aqui no canal. Os squares são quadradinhos muito usados para a produção de roupas em geral, mantas, tapetes, acessórios, enfim, e estão em alta já faz algum tempo. Nesta aula eu vou ensinar um modelo tradicional e muito utilizado para a confecção destas peças. Agora, com o material em mãos, vamos para a aula prática. Nesta videoaula você vai aprender o modelo de quadradinho tradicional, que é aquele quadradinho vazado que muitas pessoas utilizam para fazer mantas, blusas, casacos, enfim, além de peças de decoração. E para o quadrado, nós não vamos tecer carreiras lineares como muitas pessoas que são iniciantes no crochê pensam, mas o quadradinho no crochê, para este modelo, nós vamos tecer carreiras circulares. Além do quadradinho, você vai aprender também como fazer a emenda, a junção de dois quadrados, a partir da técnica do crochê. Para começar, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer 4 correntinhas. Feito as 4 correntinhas, eu vou inserir pegando na primeira corrente e vou fazer ponto baixíssimo. Pronto, aqui nós temos um anel. Dentro desse anel, eu vou tecer 3 pontos altos. Para iniciar o primeiro pontinho alto, eu teço então 3 correntinhas, vou dar a laçada e dentro do espaço que nós temos no anel, eu vou preencher com mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Vejam só que essas 3 correntinhas, elas subiram como sendo o primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer uma das laterais, ou seja, um dos cantinhos do quadrado. Lembrando que nós temos 4 cantinhos para formar um quadrado. Para fazer essa lateral, ou seja, esse cantinho, eu vou tecer o total de 3 correntinhas, que nós chamamos de correntinha de separação. Dou a laçada, insiro dentro desse espaço do anelzinho e preencho com mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então vejam que para essa primeira carreira nós temos já um cantinho do quadrado finalizado. Vamos fazer o segundo. Então eu teço 3 correntinhas de separação, dou a laçada e dentro desse espaço do anel eu preencho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aqui nós temos já 2 cantinhos do quadrado finalizados. Agora vamos para o terceiro. Teço 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro dentro desse espaço e faço aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós temos 1, 2 e 3 cantinhos, vamos fazer o quarto canto. Faço 3 correntinhas de separação, conto 1, 2 e 3 daquelas 3 correntinhas que nós tecemos para iniciar o primeiro ponto alto e faço ponto baixíssimo. Pronto, aqui nós temos a primeira carreira do quadradinho.
Vejam que ele possui 4 cantinhos e nós temos também 4 bloquinhos de 3 pontos altos para a primeira carreira. Conforme eu for tecendo, o número de bloquinhos de 3 pontos altos vai aumentar. Agora, eu preciso caminhar com um ponto baixíssimo por cima desses 2 pontinhos altos até chegar nessa lateral. Então, eu insiro pegando no ponto seguinte e faço ponto baixíssimo, insiro pegando no ponto seguinte e faço ponto baixíssimo. Ao chegar aqui, dentro desse espaço, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, para que eu possa tecer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Bom, então aqui nós temos a primeira carreira, caminhei com ponto baixíssimo até chegar em um desses 4 cantinhos do quadrado. Faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3, para começar o primeiro ponto alto. Dou a laçada e teço dentro desse espaço, não há necessidade de pegar na corrente, mais 2 pontinhos altos. Então, nós vamos ter aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Feito esse bloquinho, eu vou tecer 3 correntinhas, vou dar a laçada e dentro desse espaço eu preencho com mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, nós temos aqui um pontinho leque composto por 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Bom, agora eu vou fazer apenas uma correntinha para que eu possa pular esse conjunto de 3 pontos e chegar no outro cantinho. Então, aqui eu fiz uma correntinha de separação, já dou a laçada, insiro dentro desse espaço e preencho com um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Novamente, faço 3 correntinhas de separação para fazer o segundo cantinho da segunda carreira. Dou a laçada e dentro desse mesmo espaço, eu preencho com mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, vejam só que nós temos 2 cantinhos do quadrado já finalizados. Agora, eu preciso pular esse conjunto de 3 pontos altos, então eu faço uma correntinha de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro desse espaço e preencho com um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Feito um bloquinho de 3 pontos altos, faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada e dentro desse espaço preencho novamente com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, vejam que aqui nós já temos 3 cantinhos do quadrado finalizados. Agora, vamos tecer o último cantinho da segunda carreira. Então, eu faço uma correntinha, dou a laçada, dentro desse espaço eu vou inserir e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Novamente 3 correntinhas de separação, dou a laçada e dentro desse espaço eu repito mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Para finalizar, eu preciso pular esses 3 pontinhos, então eu faço apenas uma correntinha, conto 1, 2 e 3, insiro na terceira corrente dos 3 pontinhos que eu fiz para começar o primeiro ponto alto e faço aqui ponto baixíssimo. Prontinho, nós temos a segunda carreira do quadrado finalizada. Agora vamos para a terceira carreira do quadradinho. Vou caminhar novamente com ponto baixíssimo, sendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, até chegar nesse espaço em que nós temos a curvinha, ou seja, a pontinha do quadrado. Então, eu vou inserir, vou fazer mais um ponto baixíssimo e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e dentro desse espaço eu preencho com mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontinhos altos.
faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada e dentro desse espaço vou preencher com mais 3 pontos altos. Então vejam que o primeiro cantinho já está finalizado e ele é igual ao que a gente reproduziu aqui na segunda carreira. Então, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu preciso pular esse bloquinho de 3 pontos altos, então eu faço uma correntinha apenas. Dou a laçada e dentro desse espaço entre um bloquinho e o outro, eu vou preencher com 3 pontos altos, então eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação para pular esses 3 pontos altos. Dou a laçada, insiro dentro desse espaço e preencho com 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 3 correntinhas e novamente um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Nós vamos ter o segundo cantinho do quadrado finalizado. Bom, agora eu vou fazer uma correntinha porque eu preciso pular esse bloquinho aqui de baixo. Vou dar a laçada e vejam que entre um bloquinho e outro eu vou preencher dentro desse espaço com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma correntinha para pular o bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior, dou a laçada e dentro desse espaço em que nós vamos tecer o cantinho, o terceiro cantinho do quadrado, eu vou preencher com a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui anteriormente. Então, um bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e novamente mais um bloquinho de 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Vejam só que aqui nós temos o terceiro cantinho do quadrado finalizado, faço uma correntinha para pular esse bloquinho dentro desse espaço, eu repito 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma correntinha para separar, ou seja, para pular um bloquinho desse, insiro dentro desse espaço em que nós temos o quarto cantinho do quadrado e vamos preencher com um bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, nós temos 4 cantinhos do quadrado finalizados. Agora, eu faço uma corrente para pular um bloquinho, insiro dentro desse espaço, faço um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e faço uma correntinha para pular esse bloquinho aqui de base. Agora, eu insiro na terceira correntinha do ponto alto e faço aqui ponto baixíssimo. Prontinho, finalizamos a terceira carreira do quadrado. Agora vamos para a quarta carreira e vocês vão perceber que a cada carreira nós vamos aumentar o número de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, para dentro desses dois intervalos, nós vamos preencher com um bloquinho de 3 pontos altos. E para os cantinhos, nós sempre vamos repetir a mesma quantidade de pontos. Então, um bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntes e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Bom, agora vamos caminhar com um ponto baixíssimo, pegando pelos pontinhos de base até chegar no cantinho, dentro desse espaço. Pronto, faço mais um ponto baixíssimo. Feito isso, vou repetir o pontinho leque. Então, um bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e um bloquinho de 3 pontos altos. 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e teço mais 2 pontos, 1 e 2. Faço 3 correntinhas e mais um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Pronto, então aqui nós temos o primeiro cantinho.
Faço uma corrente de separação para pular o bloquinho de base e dentro desse espaço preencho com um bloquinho de 3 pontos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha para pular um bloquinho de base, dou a laçada e dentro desse espaço preencho novamente com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora eu faço uma correntinha de separação para pular do bloquinho de base, dou a laçada dentro desse espaço, preencho com um bloquinho de 3 pontos, 3 correntinhas e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, um bloquinho de 3 pontos, 1, 2 e 3, 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito o segundo cantinho do quadrado, vamos dar sequência para a lateral. Faço uma corrente de separação para pular um bloquinho, insiro dentro desse espaço, preencho com bloquinhos de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação para pular o próximo bloquinho, dou a laçada dentro desse espaço, preencho com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Novamente, uma correntinha de separação para pular esse próximo bloquinho, dou a laçada dentro desse espaço do terceiro cantinho, vou repetir 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3, 3 correntes, dou a laçada dentro desse espaço novamente, 1, 2 e 3. Então, nós vamos ter esse resultado. Agora, eu faço uma correntinha de separação para pular um bloquinho de base. Dentro desse espaço, preencho com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação para pular esse próximo bloquinho, insiro dentro desse espaço, preencho com mais 3 pontos altos, um bloquinho de 3. Uma correntinha de separação, dou a laçada dentro desse espaço, nós vamos repetir 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3, 3 correntinhas, novamente 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada dentro desse espaço em que nós temos a divisão de 2 bloquinhos, vou preencher com um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada dentro desse espaço, eu repito, novamente um bloquinho de 3 pontos altos. Para finalizar a quarta carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou inserir na terceira corrente do ponto alto e vou fazer ponto baixíssimo. Muito bem, aqui nós temos 4 carreiras para que você pudesse entender como é que funciona a questão da confecção desse quadradinho que é super tradicional no crochê. Observem que para os cantinhos do quadrado, nós temos 4 cantinhos, nós sempre vamos reproduzir 3 pontos altos, certo? Um bloquinho de 3, 3 correntinhas e depois 3 pontos altos. Então, para o cantinho, nós sempre vamos repetir essa sequência de pontos. Quando nós vamos fazer a carreira, nós vamos preencher sempre esse espaço que nós temos de uma correntinha com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, a cada carreira, observem que o número de bloquinhos de 3 pontos altos aumentou. Vejam só, nós temos aqui a segunda carreira que não tem um bloquinho no meio, mas que tem espaço para um bloquinho. Para a terceira carreira, nós temos o pontinho leque para um cantinho, outro pontinho leque para outro cantinho e nós temos um bloquinho aqui no meio. Para a quarta carreira, nós temos um ponto leque para cada cantinho e preenchemos esses espaços com 2 bloquinhos. Então, um para este, um para este. Outro detalhe bem importante é que você tem que observar que para distanciar os bloquinhos,
nas laterais do quadrado, nós separamos com apenas uma correntinha. Enquanto que para os cantinhos do quadrado, nós tecemos então 3 correntinhas. Para a separação dos bloquinhos, nós tecemos apenas uma correntinha e para os cantinhos, nós tecemos 3 correntinhas para fazer a curva. Bom, se eu fosse tecer aí a 5ª carreira, eu teria ao todo 3 bloquinhos ao invés de 2. Um bloquinho para esse espaço, um bloquinho para esse espaço e um bloquinho para esse espaço. Enquanto que para os cantinhos, nós reproduziríamos a mesma quantidade de pontos. Então, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Bom, como eu quero um quadradinho com apenas 4 carreiras, eu vou aqui cortar e arrematar essa primeira amostra de quadradinho. Vou fazer mais um quadradinho como esse, com a mesma quantidade de pontos e carreiras, e eu volto para mostrar como é que se faz a emenda desse quadrado no segundo quadrado. Para fazer a emenda é muito simples. Vejam só que aqui eu tenho o primeiro quadradinho em rosa que eu cortei e arrematei. Ele possui 4 carreiras e aqui nós temos um quadradinho na cor roxa, tendo 4 carreiras, porém eu não cortei e nem arrematei e também não finalizei a última carreira. Se eu contar daqui para cá, nós temos 4 carreiras, mas se eu contar daqui para cá, nós temos apenas 3. Por quê? Nós vamos fazer a emenda de ponta a ponta, de canto a canto. Então, eu preciso ter aí pelo menos uma lateral sem ter iniciado os cantinhos para que a gente possa fazer a emenda. Aqui eu fiz 3 pontos altos para fazer um dos cantinhos. Então, eu vou repetir essa sequência de pontos. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Mas como eu quero fazer a emenda, eu vou substituir essas 3 correntinhas pela seguinte sequência. Uma corrente, um ponto baixo para prender neste motivo que já está finalizado e mais uma corrente. Então, vamos lá. Faço aqui uma correntinha, passo a agulha por debaixo, vejam que eu passo por debaixo daquelas 3 correntinhas do motivo em rosa, puxo o fiozinho e aqui eu faço ponto baixo. Feito ponto baixo, teço uma correntinha. Então, aquelas 3 correntinhas, elas foram substituídas por uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Feito isso, eu volto tecendo com o fiozinho roxo para dentro desse espaço para concluir o cantinho. Então, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, vejam que aqui eu tenho aquele intervalo de uma correntinha. Então, eu passo a agulha por baixo, puxo e faço aqui um ponto baixo, ao invés de eu tecer uma corrente. Dou a laçada e teço dentro desse intervalo no roxo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vejam que aqui eu tenho mais um intervalo de uma correntinha. Passo a agulha, puxo o fiozinho e faço ponto baixo. E agora eu teço novamente 3 pontos altos para o motivo, ou seja, para o quadradinho em roxo. Novamente, tenho mais um espaço de uma correntinha. Insiro a agulha, puxo e faço ponto baixo. Dou a laçada e agora, para o cantinho, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. 3 pontos altos, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e depois 3 pontos altos. Então, eu começo com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha
insiro pegando dentro desse espaço, faço um ponto baixo, uma corrente e volto tecendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Bom, então aqui nós temos a emenda de 2 quadrados a partir do ponto baixo. Vejam só que eu fiz a emenda pegando nos 2 cantinhos e também nesses intervalos entre um bloquinho e outro. Para esses intervalos, nós substituímos uma correntinha por um ponto baixo. E para essas 3 correntinhas de cada cantinho, nós tecemos então uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Bom, agora é só eu finalizar da mesma forma como eu fiz anteriormente no rosa, toda a carreira em roxo. Então agora eu vou dar sequência. Vou tecer uma correntinha, vou dar a laçada, preencho com 3 pontinhos altos, novamente uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo, cortar e arrematar o fio. Agora que você já sabe fazer o quadradinho e emendá-lo em outro com a técnica do crochê do ponto baixo, fica muito mais fácil de você tecer suas peças em crochê de moda ou decoração. E aqui vai uma observação muito importante. Para o quadradinho que foi tecido em carreira circular, como é o caso deste, nós temos o lado direito, que é esse aqui, e o lado avesso da peça. Então, carreiras que foram tecidas de maneira circular, nós temos o lado direito e avesso bem definido. Agora chegou a hora de tecer o seu quadradinho de crochê e emendá-lo, conforme as orientações deste vídeo. Neste exercício, é normal que os pontinhos não fiquem muito perfeitos na primeira amostra de malha, mas não tem problema, faça outras malhinhas contendo o mesmo esquema de pontos e carreiras até notar uma uniformidade nos pontos. E não descarte os que estão tortinhos ou retraídos nas laterais. Eles são super importantes para que você possa acompanhar a evolução ao tecer. E eu gostaria muito de ver o seu primeiro quadradinho de crochê. Então, assim que tecê-lo, compartilha comigo da seguinte forma. Tire uma foto, publique no feed ou no story do seu perfil do Instagram e marque @BrunaSpijac. Na próxima aula você vai aprender um jogo americano com os pontos básicos do crochê e é necessário que você tenha em mãos uma agulha para crochê número 3 mm, 2 novelos do fio amigurumi, que é 100% algodão, de cores diferentes, fita métrica e tesoura. Um beijo e espero você para a nossa próxima aula.